O câncer coloretal, ele é um câncer que ele acomete todo o intestino grosso, né? Ele pode acometer o intestino grosso e com uma ênfase ali mais na região final do intestino grosso, a região chamada de reto. Os fatores principais de risco são o tabagismo, o uso do cigarro, o alcoolismo, o uso do álcool, né? O próprio envelhecimento, né? A partir dos 40 anos, principalmente a partir dos 50 anos, a gente já tem um aumento devido ao próprio envelhecimento do trato gastrointestinal, onde a doença do cólon, né, o câncer de cólon, fica mais incidente nessa idade. Né? Outro fator de risco são os alimentos irritantes. Que seriam os alimentos irritantes? Seriam salame, presunto, mortadela, que é uma coisa, são alimentos culturais, né, assim que o pessoal usa, né? E eles são, devido a esse ultraprocessamento desses alimentos, o uso de mais conservantes, eles são irritantes ao intestino, consequentemente podendo aumentar a chance de câncer coloretal. Por incrível que pareça, o uso de carnes vermelhas, o excesso de carnes vermelhas, ele também é um fator de risco, né? O churrasco, né? E por quê? Pelo próprio fator da carne vermelha, 2, pela quantidade de sal que a gente coloca no churrasco, passa a ser irritativo, e a própria fuligem do carvão que vai ficando por fora da carne, só que quando a gente alimenta, aquilo ali vai, então ali tem produto de queima, né? E fazem algumas partículas irritantes ao intestino, aumentando a chance de câncer coloretal. A parte da proteção do câncer coloretal, como os demais cânceres, seria hábitos saudáveis de vida, uma atividade física, ingestão de água numa quantidade maior do que 2 litros acima, né? Uma dieta rica em fibras, né? Fibras que a gente fala legumes, vegetais, dando exemplos, as saladas, as frutas, né? Porque a fibra, ela ajuda na confecção do bolo fecal, consequentemente o trânsito intestinal passa a ser mais efetivo, o alimento ficando menos tempo no intestino, ele irrita menos, então a gente tem um hábito intestinal diário, seria um fator protetor para o câncer coloretal. Perfeito. Doutor, quais são aí os principais sinais dos sintomas que são sentidos aí pelos pacientes, né? É verdade que esse tipo de câncer, ele é quase que assintomático no início? Infelizmente é uma doença silenciosa, onde quando começam os sinais, às vezes a gente já tem uma doença um pouco mais avançada, né? Então, os principais sinais e sintomas seria alteração do hábito intestinal. A pessoa sempre teve o intestino regulado, começou a ter constantes episódios de diarreia, aí ela intercala com períodos de constipação, né? Fica 2 dias constipada, 2 dias com diarreia, passa uma semana, esse ciclo volta, ou seja, começa a sair fora do habitual. Isso é um sinal de alerta, deve procurar um gastroenterologista para estar falando sobre essas queixas. Outra seria o sangramento, né, após a evacuação, e está muito relacionado também, o câncer coloretal ele pode ser em qualquer idade, mas principalmente com ênfase acima dos 50 anos. Ultimamente, nos últimos trabalhos, a gente tem visto que a prevenção já tem baixado dos 50 e começando entre 40 e 45 anos. Então, um sangramento ali na região, no reto, no ânus, após a limpeza, né? Então, é um sinal de alerta para estar procurando, principalmente se for recorrente, né? Um sangramento que teve ali, devido a umas fezes mais endurecidas, né? Mas aquele sangramento que não tem relação nenhuma com o ato de evacuar, é uma coisa que chama a atenção. Um emagrecimento, importante também, pode-se entender que é um sinal de alerta e, consequentemente, a gente deve investigar doenças do trato gastrointestinal, né? Entre eles a parte do estômago, entre a parte do câncer coloretal, né? Investigação de anemias crônicas, ou seja, anemia é a diminuição da quantidade de células do sangue, né? Então, fiz um exame, tem uma anemia. Fiz uma reposição de vitamina, 3 meses depois a anemia continua. Não está vendo o sangue sair ali nas fezes. O
que está acontecendo, o que precisa, né? Então, sim, a necessidade de investigar aonde está tendo esse escape, né? Que às vezes podem ser as lesõezinhas no trato gastrointestinal e agora nessa conversa com ênfase no colo retal. O aumento da sua chance de você vir a ter um câncer coloretal muito relacionado à idade, principalmente acima dos 50 anos. Nos últimos trabalhos e estudos, a gente tem visto que tem aparecido e tem tido um aumento antes disso. Então a gente já fala que seria interessante a primeira colonoscopia a partir dos 45 anos de idade. E quais seriam as indicações de fazer antes dos 45, né? Pensando ali na parte dos 40 anos, quem já teve na família câncer de intestino, câncer de próstata, câncer de mama, são pessoas que geneticamente são mais suscetíveis ao câncer e às vezes há necessidade de ver com melhor ou com maior cuidado a partir já dos 40 anos, né? Porém, como eu já tinha falado antes, sobre os fatores de alerta, o sangramento nas fezes, um emagrecimento sem causa aparente, a mudança do hábito intestinal, mesmo que ocorra abaixo dos 40 anos, deve ser investigado porque em alguns casos a gente tem visto já câncer coloretal a partir dos 30 anos. O senhor percebe que existe ainda um tabu, percebendo dentro do consultório, sobre o assunto e exames que precisam ser feitos aí? Sim, o tabu ele existe, principalmente porque é um exame invasivo, né? E qual é a melhor forma hoje para a gente fazer a prevenção do câncer coloretal? É o exame de colonoscopia. Então, o exame consiste na introdução de uma câmera através do ânus reto e a visualizar todo o cólon, né? Através de uma sedação, né? O paciente fica sedado e antes disso tudo tem que ter um bom preparo intestinal para ter uma boa qualidade no exame, para o exame cumprir sua função, que seria a prevenção do câncer, onde ele acharia pequenas nodulações, que vulgarmente a gente chama de pólipos intestinais. Esses pólipos são retirados, evitando que assim eles cresçam e se desenvolva o câncer coloretal. No mundo, quase 2 milhões de pessoas descobrem o câncer coloretal todo ano. No Brasil, ele já é a segunda principal causa de morte por câncer. E o mais alarmante? Mais da metade desses casos poderia ser evitado com hábitos saudáveis e exames de rotina.